Olá, gente. Meu nome é Tássila, eu estudo na Faculdade de Evolução e estou cursando o segundo período de enfermagem. Então, na matéria de imunologia da professora Laura, a gente ficou com o tema vacinação, onde a gente quer citar e levar vários assuntos relacionados a esse tema. Num país como o nosso, é bastante difícil manter o país na linha, porque não é todo mundo que concorda em ficar com as vacinações em dia, não é todo mundo que acredita na doença. E o nosso vídeo vai ajudar um pouco a mentalizar as pessoas e fazer com que elas se vacinem, porque isso é uma coisa bastante importante e vocês vão entender o porquê. Gente, e quem estuda a área da saúde, sobre a área da saúde, seja ela enfermagem ou qualquer outro curso que seja, que ouviu falar de Oswaldo Cruz e viu o qual ele é bastante importante nessa área? Ele empreendeu no Brasil uma ação saneadora que ajudou bastante a influencia até hoje o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, no decorrer do vídeo, todos os colegas do grupo, todos os componentes estarão citando um pouco e falando sobre a importância da imunização, que é a vacinação, né? E o qual ela ajuda a preservar e a manter a sociedade na linha, vamos dizer, né? E é um pouco sobre isso que eu estou falando, mas no decorrer do vídeo vocês vão estar cientes de tudo. Sou Nathalie Kawane, estou cursando enfermagem na FACEP, estou no segundo período e por meio desse vídeo venho falar um pouco sobre a eficácia da vacinação. A eficácia da vacina é quando a vacina funciona em diferentes aspectos. Aspectos esses que ele vai impedir, digamos assim, que o vírus entre no nosso corpo, ou seja, em caso a vacina protege e também faz com que o anticorpo seja substâncias que protegem a pessoa do vírus. Neutraliza esse vírus e ao mesmo tempo ele não será transmitido. E na vacinação também existe uma porcentagem de vacina que tem eficácia no que diz respeito no desenvolvimento de formas graves da doença. Então, a eficácia da vacina, quando ela é dita digamos que em muitas reportagens, livros, revistas científicas, ela tem característica de proteger tanto da transmissão quanto da pessoa pegar a doença e não ter, a doença não se agravar. A primeira coisa que a gente quer pela vacina, por determinada vacina, é que não morra por causa da doença. Segundo, não pegar determinada doença de forma grave. E terceiro, é que não pegue nenhuma doença, independente dela seja grave ou mais fraca. Quando se está fazendo um estudo, podemos observar os principais pontos e nesse estudo, nesses principais pontos, observamos também a redução de morte, principalmente depois da vacina do Covid, né? A famosa vacina, a tão esperada vacina, né? Depois dela diminuiu bastante as mortes, internações e teve redução do número de doenças graves. Tipo, depois da vacina do Covid muitas pessoas pegaram, mas já foi mais fracas, digamos assim. Meu nome é Kilvia Vitória, estou cursando enfermagem na FACEP, sou do segundo período e vou falar um pouco sobre a importância da vacinação. A vacinação é importante, pois reduz os casos de infecções, reduz a mortalidade, diminui a hospitalização também
reduz gastos com medicamentos e diminui os índices de doenças. O PNI, Programa Nacional de Imunização, tem como objetivo de coordenar e sistematizar as ações de vacinação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Saldanha, sou aluno do segundo período de enfermagem na Faculdade Evolução. Vou falar um pouco sobre o Programa Nacional de Imunização. Esse programa ele foi criado no ano de 1973, com o intuito de extinguir ou amenizar ou prevenir danos causados por diversas doenças. Essas doenças estão incluídas no calendário vacinal, sendo parte desse calendário, fazem parte desse calendário crianças, adolescentes, gestantes e idosos, tendo em vista que são mais de 20 imunizantes disponíveis para diversas doenças. Tais delas são a VoIP, são a meningite, hepatite A e B, da influenza, Covid e dentre outras a mais. Tendo em vista que essas vacinas são 17 para crianças, 7 para adolescentes, 5 para adultos e idosos e 3 para gestantes. Vale ressaltar a importância do Programa Nacional de Imunização durante esse período de Covid-19. E a gente pode observar a importância desse programa, que a partir da vacina do Covid só teve um índice muito menor de mortalidade pelo Covid-19. Esse programa é posto em prática pelos municípios. É muito importante salientar que esse calendário vacinal é disponibilizado pelo SUS e gratuito. É muito importante a gente nos vacinar e vacinar as crianças, que a vacina salva vidas. Olá pessoal, eu me chamo Fabiana, estou cursando o segundo período de enfermagem. O nosso grupo ficou para falar a respeito da vacinação. E o meu ponto foi falar a respeito da importância da vacinação para todos, porque a gente deveremos nos imunizar. A imunização, ela dá ao sistema imunológico ferramentas para identificar e destruir bactérias e vírus invasores do nosso corpo. É um reforço muito importante para as defesas naturais do nosso corpo. A imunização, ela dá ao sistema imunológico ferramentas para destruir bactérias. Por isso que é tão importante a vacinação. A gente tivemos um grande exemplo agora na pandemia. A quantidade de pessoas que a gente perdeu para a pandemia, para o Covid. Se não fosse as vacinas, a gente teria perdido muito mais. Pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento de vacina para vocês. Vamos se conscientizar, vamos conscientizar os nossos familiares, os nossos amigos, vamos dizer o quanto é importante a vacinação. As vacinas estão aí para crianças, adolescentes, homens, mulheres. Está vindo a tão sonhada a vacina contra o câncer. Vamos aguardar e que ela venha e consiga resolver o problema, que eu tenho certeza. Oi, gente, meu nome é Paola, sou estudante de enfermagem, estou cursando o segundo período e venho por meio desse trabalho, eu e meus colegas, tentar falar sobre a vacinação, tentar mudar a consciência de algumas pessoas que acham que não vale a pena se vacinar. E o meu tópico foi para falar sobre a eficiência da vacina. A imunização é uma ferramenta eficaz e segura para prevenir doenças infecciosas e tem como intuito eliminar ou, no mínimo, reduzir os quadros clínicos mais graves, reduzir riscos de internamento e que você vá a óbito. Resumindo, a vacinação vai trazer para você uma imunidade mais alta, vai lhe livrar de sintomas mais graves e vai atuar no seu sistema para que você não pegue aquela doença. Tanto que quem veio a pegar Covid depois de ser vacinado teve sintomas mais leves, diminuiu o nível de intubação, de óbitos
E muitas pessoas chegaram até a não pegar, porque a vacinação trouxe essa eficiência e esse benefício para a vida de nós brasileiros, assim como nos outros países. Claro que não é porque você se vacinou que você vai estar livre, como do Covid, como eu citei o exemplo, como de outra doença. Não. Mas a vacina está ali para que você crie um anticorpo, crie uma imunidade sobre aquela doença e caso você venha pegar, você não vai sofrer tanto quanto se você não tivesse. É como o caso dos bebês, até nós adultos. O bebê, quando nasce, ele já tem uma vacinação, tem que se vacinar até grandinho. E quando chega a gente, na fase adulta, ainda tem vacinação. Não quer dizer que a gente não vai pegar aquela doença, mas caso a gente pegue, a gente vai sentir sintomas mais leves, vai nos prevenir de muita coisa. Caso venha adoecer, vai ser um sintoma mais leve e a gente não vai estar correndo um risco maior e colocando a nossa vida em risco. A proteção gerada pela vacina decorre do fato dela induzir o nosso sistema a produzir imunidade, tanto por meio de células como de anticorpos específicos, e isso é como se eu chegar a pegar uma doença, eu vou sentir sintomas mais leves, não vou correr tanto risco de ser internada, de vir a óbito, tanto como eu posso evitar aquela doença estando vacinada. O intuito é que ela vai evitar de que você adoeça. Resumidamente, a vacina é uma forma eficaz da gente prevenir aquela doença e diminuir o risco de uma pandemia ou que se agrave mais, como foi o caso da Covid, já trazendo a Covid para exemplo, a quantidade de mortes que a gente teve e o tanto que diminuiu após as vacinas chegarem ao Brasil, após iniciarem as vacinações. Olá pessoal, me chamo Ana Denise, sou enfermeira, sou bacharel em enfermagem. Vim aqui para falar um pouco com vocês sobre vacinas de um modo geral. Vivemos um cenário atual de que algumas doenças erradicadas há muitos anos atrás estão voltando. Voltando por quê? Pela negligência de pais de vacinarem seus filhos. Nós vemos aí uma baixa adesão da vacina da polio, vemos a campanha se esticando aí por mais de 3 meses e alguns municípios ainda não conseguiram bater a meta. Sabemos que a vacina é a única forma de erradicar algumas doenças, certo? E quando não tem o poder de erradicar as doenças, ela evita a forma grave da doença, certo? Do desenvolvimento dessa doença no ser humano. E devemos ter uma atenção muito voltada para a caderneta de vacinação infantil, para a caderneta de vacinação do adolescente, para a caderneta de vacinação do adulto, do idoso e da gestante, certo? É a única forma de erradicarmos algumas doenças na imunização. Alô? Opa, eu sou o doutor Akira Roma. Na verdade, eu não gosto de falar doutor Akira Roma. Eu sou Akira Roma e estou aqui para explicar um pouquinho mais sobre a importância das vacinas. Uma vacina é uma preparação biológica que estimula nosso corpo a produzir anticorpos sem que contraia as doenças. Tem uma grande importância na prevenção das doenças e protege a nossa saúde e das pessoas que nós amamos.
vacinas, na verdade, vem da palavra vaca. Foram descobertas por Edward Jenner, vendo que os ordenhadores não contraíam a varíola, ele resolveu utilizar as pústulas que tinham nas mãos dos ordenhadores e vacinar ou imunizar outras pessoas. Ele verificou que essas pessoas ficavam protegidas da varíola. E o nome então ele passou a chamar de vacina. A primeira doença eliminada no Brasil pela vacinação foi a varíola, que é uma doença absolutamente grave, causou grandes epidemias no mundo inteiro e aqui no país também, e só foi erradicada do nosso mapa por causa das campanhas de vacinação. Inclusive, Oswaldo Cruz, em 1904, conseguiu aprovar uma legislação de vacinação obrigatória. Veja bem, as pessoas tinham muito medo de serem vacinadas, né? As pessoas não sabiam que eram as vacinas e corriam com medo da injeção, de que a injeção pudesse deixá-las seriamente doentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Depois disso, Oswaldo Cruz foi reconhecido pelo trabalho dele de erradicação da peste, da febre amarela da cidade do Rio de Janeiro, e a população voltou a reconhecer o trabalho de Oswaldo Cruz e foi voluntariamente se vacinar contra a varíola. Hoje, nós temos o surto, a epidemia de sarampo que voltou e encontrou no país pessoas que não estavam vacinadas de sarampo e causou surto lá em Roraima, depois esparramou lá para Amazonas e lá no Pará também, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, está se esparramando. Existe hoje uma campanha, um esforço muito grande do Ministério da Saúde para vacinar a população contra o sarampo. A poliomielite, sarampo, rubéola, ainda que tenha sido eliminada aqui do país, existem em algumas partes do mundo. Isso quer dizer que a vacina tem uma grande importância na prevenção da nossa saúde e das pessoas que nós amamos. Portanto, quando você se vacina, você previne infecções em você e nas pessoas que estão à sua volta. E não precisamos ter medo de vacinas. Manter-se informado sobre vacinas e vacinações é proteger você e a comunidade que você vive. Até breve e um abraço em todos.